Hoje é o último domingo do mês de junho. Nós fizemos agora uma pequena minissérie chamada Esperança Peregrina, através dos salmos de peregrinação. Começamos lá no Salmo 120 e no dia 30 de junho, na terça-feira, nós vamos terminar essa peregrinação através desses salmos, desses cânticos de subida, como também são conhecidos. E hoje, neste domingo, nós estamos então no Salmo 132. O Salmo 132 é um salmo mais extenso, é um salmo que ele apresenta uma mensagem que provavelmente muitos de nós não nos atentamos tanto a ele, porque ele está rodeado de alguns salmos muito conhecidos e muito populares, como o Salmo 129, o Salmo 131, a partir do Salmo 133, também é um outro salmo bastante popular entre nós, e de alguma maneira muitos acabam passando despercebido pelo Salmo 132. E hoje vamos ter a oportunidade de adentrar por esse salmo, conhecê-lo e entender essa mensagem e como ela pode nos trazer essa esperança para este tempo em que vivemos, como esse salmo pode nos ajudar a entender os desígnios do Senhor. Se eu colocasse um título hoje para aquilo que eu quero falar, talvez a melhor título é uma pergunta que eu quero lançar aqui para você. Existe um lugar para Deus no seu coração? Existe espaço para Deus habitar na casa do seu coração? Este salmo vai trazer um pouco desta realidade e espero que até o final desta mensagem você possa ter a resposta para essa pergunta. Existe um lugar para Deus no seu coração? Abra sua Bíblia então no Salmo 132, eu vou lê-lo na versão NVI. E diz assim, Salmo 132, cântico de peregrinação. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca, onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino. Também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Amém. Muitos de nós temos muita dificuldade com o Velho Testamento. Muitos de nós temos preferido ler muito mais o Novo Testamento em detrimento do Velho Testamento. Há muitas situações narrativas, muitas leis, decretos, que nos trazem muitas vezes dúvidas, e nós estranhamos todo esse relato, e por vezes nós
deixamos de ler todo esse conteúdo que se apresenta no Velho Testamento. Quando muito nós lemos os Salmos, mas mesmo assim nós preferimos alguns outros salmos. O mesmo Salmo 132 provavelmente não é um salmo com o qual você está habituado na leitura. Mas esse salmo para nós hoje vai ser extremamente importante, pois esse salmo ele relata um momento específico da história de Israel, um momento que vai nos ajudar a também entender o momento em que nós estamos vivendo hoje. Este salmo, ele é entendido como sendo um salmo escrito por Salomão. Este salmo, ele é escrito no momento em que Salomão está dedicando o templo construído em Jerusalém. O templo, a habitação, onde estaria a Arca da Aliança. Mas para que você possa entender isso, eu vou fazer uma retrospectiva, vou voltar um pouco ao passado, aos textos do Velho Testamento, para que nós possamos entender como tudo começou. E tudo começou com Deus escolhendo um homem chamado Abraão e convencendo esse homem a sair da sua terra, a habitar numa outra terra desconhecida, onde ali ele seria o pai de muitas nações, onde ele seria o pai de um novo povo. Abraão sai então da sua casa e caminha por esse caminho descrito por Deus. Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó, Jacó tem o seu nome mudado para Israel, Israel tem 12 filhos, que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Por um momento de fome nessa nova terra, todo o povo de Israel então vai para o Egito. Já estamos ali naquele momento em que um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó, José, hoje é príncipe no Egito, é um governador no Egito, e ele acolhe o seu povo, esse povo recebe ali o sustento, a provisão. Mas esse povo cresce, José morre, e depois de algumas gerações, um novo faraó se levanta e não desconhece a história de José, e oprime então o povo de Israel ali no Egito, transformando-os em escravos. 400 anos depois, Deus levanta um homem chamado Moisés, aquele que foi filho da princesa do Egito, e ele vai então ser conduzido por Deus como este grande líder que vai trazer de volta o povo de Israel, agora milhões deles, do Egito, de volta para a terra prometida a Abraão. E nesse caminho de volta, Moisés é levado até um monte Sinai. E neste monte Sinai lhe é revelado as leis. Deus começa a fazer uma aliança com esse povo. Esse povo, ele começa agora a entender que Deus deseja que ele viva de maneira a ser os representantes de Deus na terra. E Deus faz uma aliança. E essa aliança com Deus, ela é traduzida por aquilo que nós vamos conhecer como a Arca da Aliança. Como uma arca de madeira revestida de ouro, com anjos prostrados frente a frente, com as suas asas tocando, e nessa arca da aliança é colocado as tábuas dos 10 mandamentos, e ali aquilo representa a glória de Deus, a aliança de Deus, e essa arca, ela se torna ali um foco para que o povo possa sempre se lembrar dessa aliança que Deus tem com o povo de Israel. Ao mesmo tempo, Deus descreve para Moisés como ele deve construir uma tenda, que nós conhecemos como tabernáculo. Essa tenda deveria acolher a arca e poderia ser desmontada e montada durante todo o progresso deles durante o deserto.
E nós vamos vendo que essa arca, ela tem essa importância para Israel, pois ali se vê a glória de Deus, a presença de Deus junto ao povo. E nessa aliança que Deus faz, havia também os deveres do povo. O povo também deveria obedecer aquelas leis, manter-se fiel, obediente. Mas ao longo do tempo, Israel vai se desviando. Israel vai deixando de obedecer, vai adotando outros deuses. E aos poucos, a arca da aliança vai sendo esquecida. Ela vai sendo deixada de lado. E existe um momento bem catastrófico da história de Israel, quando ali os vizinhos, inimigos de Israel, os filisteus, invadem Israel e, além de derrotar o exército de Israel, também roubam a arca e levam ela para o seu território. E naquele momento, Israel então percebe que Deus já não estava mais com eles, o pecado afastou o povo de Deus. Há toda uma comoção. Quando essa arca estava sendo levada com o exército para lutar com os filisteus, os textos de Crônicas, de 2 Samuel, de 1 Samuel, dizem que os 2 filhos de Eli estavam carregando a arca e eles foram mortos. E a mulher de Finéias, um desses filhos de Eli, ao saber que o seu marido havia sido morto e que a arca havia sido roubada, ela estava dando à luz, ela põe o nome no filho de Icabode, que significa a glória de Deus se foi. Isso tudo que eu estou contando, ele é um pano de fundo para que nós possamos entender o que está acontecendo agora no Salmo 132. Os dias vão se passando, Deus atende um pedido de Israel para que tenha um rei. O primeiro rei de Israel é Saul. O segundo rei depois de Saul é Davi. Davi se consolida como esse grande líder. A nação de Israel se torna então agora forte, se torna uma nação rica. E Davi percebe que aquela arca da aliança, que havia sido ali um centro da devoção, da adoração do Senhor, ela estava esquecida. E os relatos bíblicos vão dizer que Davi então começa a sonhar em construir um novo espaço, um novo lugar, para que a arca pudesse ser depositada, pudesse ser guardada. Agora ele já consolidou Jerusalém como a capital do reino de Israel, então agora ele sonha em construir esse templo, esse espaço onde pudesse guardar a arca. Então nós vamos ver que 20 anos a arca ficou esquecida. E o texto vai nos relatar exatamente isso. Então, você voltando lá ao Salmo 132, nós vamos ver então, em primeiro lugar, a Davi aqui, Salomão resgatando a história. E lembrando que Davi se comprometeu com Deus de trazer a arca da aliança. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó, que não entrarei na minha tenda, não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Davi vai atrás dessa arca e ele descobre que a arca está, e aqui o versículo 6 diz: soubemos que a arca estava em Efrata. Efrata é um outro nome em hebraico para Belém, a mesma cidade natal de Davi, que será a cidade natal de Jesus. Isso não é coincidência, mas aqui vai começar a nos mostrar que existe uma história que está sendo contada. E Davi vai atrás dessa arca em Belém. E descobre que ela está nos campos de Jaar.
E ele volta, e ele traz essa arca de volta a Jerusalém. No meio do caminho há uma passagem em que os bois tropeçam. Um dos que estavam na cerimônia, acompanhando a arca, tenta segurar a arca para que ela não caísse da carroça que esses bois puxavam, e ele é fulminado. Davi percebe então que a glória de Deus está de fato habitando naquela arca, e ele começa a entender que ele não pode levar essa arca sem as devidas providências. A arca fica um tempo ainda sobre a guarda de um conhecido de Davi, até que ele possa então se aprofundar nas Escrituras, revisitar a lei e entender como deveria ser, prosseguir para trazer essa arca até Jerusalém. Mas ao mesmo tempo Deus se revela a Davi, e Deus diz a Davi que Davi não vai construir esse templo, que esse templo não vai ser construído por ele. Davi não terá permissão, pois por ser um homem de guerra, um homem que entrou em batalha, um homem que sujou as suas mãos de sangue, Deus não permite que ele então seja o construtor do templo. Mas Deus diz assim: você não vai construir, mas o seu filho, e lhe darei a oportunidade para que ele faça isso. E então o texto ele continua, o Salmo, no versículo 6, ele diz: soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado dos teus pés. E então agora no versículo 8, esse texto também é relatado em 2 Crônicas 6, 4, quando então Salomão, depois de construir o templo, ele inaugura o templo e ele vai trazer a arca. A arca então ela vai encontrar o seu lugar no templo em Jerusalém. Então ele diz: levante-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca, onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os seus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu filho Davi. Não rejeites o teu ungido. Percebe aqui que existe uma trajetória que a arca produz, vindo desde lá de Israel no deserto. Essa arca vem acompanhando o povo, e ela tem altos e baixos, ela tem alguns momentos em que ela é capturada, ela é levada para o cativeiro, um momento ela volta para Israel, mas é esquecida. 20 anos depois, lembram-se dela e começam então todo um esforço para trazer essa arca para um novo lugar, agora em Jerusalém, nesse templo. Há então ali uma jornada de muitos séculos, até que essa arca possa repousar finalmente em Jerusalém. Uma jornada de séculos. Aqui começa então a nos mostrar, a trazer para nós também essa ilustração dessa esperança peregrina que estamos abordando durante esses domingos. Que Deus nos conduz, junto com Ele, por caminhos que muitas vezes não serão os mais fáceis, serão difíceis, sofreremos, nos afastaremos de Deus. Em muitos momentos estaremos até olhando ao nosso redor e não veremos Deus entre nós. Vamos nos arrepender, vamos nos quebrantar, vamos à procura de Deus, e os profetas dizem, procurar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Como Israel, nós precisamos entender que precisamos quebrantar o nosso coração e ir em busca de Deus. Na verdade, quando fazemos uma pergunta, onde está Deus? A pergunta deveria ser: quem será que de fato se afastou de Deus? Da mesma maneira, agora Israel está vivendo um momento de festa. Um momento em que uma profecia é cumprida. E Salomão, então, louvando ao Senhor e colocando-se diante dele, Salomão evoca essa promessa de Deus. E ele diz: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes em seu trono, e os seus filhos
se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhe ensino, também os filhos dele sucederão no trono para sempre. Salomão lembra primeiro do passado. Senhor, lembra de Davi, que ele fez uma promessa, e que ele cumpriu a promessa. A arca está aqui, o Senhor está entre nós, o Senhor habita agora no seu santo templo. Mas, ó Pai, nós também queremos pedir, Senhor, que o Senhor também não se esqueça, que não só Davi fez um juramento, mas o Senhor também fez um juramento, de que o Senhor colocaria um descendente de Davi para dar continuidade, que o Senhor abençoaria os filhos dessa aliança. Certamente, se eles continuarem sendo fiéis. E o texto continua no versículo 13, diz: o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Nós falamos, às vezes, tantas palavras, tantos nomes, e nós esquecemos dos seus significados. E Sião, na verdade, representa um monte que existe em Jerusalém. O Monte Sião, o local aonde foi construído o Templo de Salomão. E neste lugar, Deus então escolhe para pousar e para ali permanecer através da Arca da Aliança. O versículo 14 diz: este será o meu lugar de descanso para sempre, aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo, eu abençoarei este lugar com fartura e os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os fiéis a celebrarão com grande alegria. Deus então cumpre com a sua promessa. Mas a história continua, nós conhecemos a história, e a história diz que aos poucos também Salomão foi se desviando dos caminhos de Deus. Aos poucos Salomão foi fazendo alianças com outros deuses. Ao final do seu reinado, Jeroboão, seu filho, assume o trono, mas já numa postura de falta de comprometimento com a aliança, com a lei de Deus. Jeroboão cria um desconforto tão grande no reino de Israel que ele, em poucos meses, ele cria uma divisão. 10 tribos ao norte se separam, criando uma nova capital, Samaria. Somente 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, mantêm-se unidas com a capital em Jerusalém. E a sucessão de reis, seja no reino do norte e no reino do sul, vão aos poucos também se tornando reis ruins, reis com pouco compromisso com Deus. Até que Deus, então, ao mesmo tempo que Ele cumpre a sua aliança, Ele também cumpre as suas promessas de fazer juízo. E o juízo vem. O juízo vem sobre Israel na forma de Nabucodonosor e o reino da Babilônia. O reino do norte já havia sido conquistado pelos assírios algumas décadas antes, e agora o reino do sul é conquistado por Nabucodonosor. E a história vai nos contar que os babilônicos, eles invadem Jerusalém, invadem o templo, roubam todas as riquezas, todos os pertences desse templo. E a arca desaparece. Alguns comentaristas dizem que provavelmente o próprio Jeremias, por conhecer a promessa do juízo de Deus, ele se adianta e ele tira a arca da aliança do templo e a esconde. Mas essa arca nunca mais ela é encontrada. Até hoje existem algumas lendas que dizem que essa arca está escondida em algum lugar. Mas o fato é que a arca nunca mais voltou. Até mesmo quando o templo foi reconstruído, essa arca nunca mais foi encontrada e pôde ser recolocada naquele habitáculo no Santo dos Santos. Quando Jesus entra nesse templo, séculos depois,
Ali já não habitava mais a arca, porque a arca já havia desaparecido. Mas é impressionante nós entendermos, porque Colossenses vai nos trazer uma revelação que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. E que quando Jesus, em carne e osso, se revela aos homens, nele está aquela glória de Deus que havia desaparecido e que não estava mais na arca. Ela é de novamente revelada, mas agora ela é revelada através do Filho de Deus. No Filho de Deus habita a glória de Deus, no Filho de Deus habita a lei do Senhor. O Filho de Deus, ele é perfeito e na sua perfeição ele é capaz de cumprir toda a lei que homem ou mulher, em qualquer outro ser humano, foi incapaz de cumprir, foi incapaz de manter a aliança. Jesus, então, ele vem, e aqui o texto nós podemos aprender e ver que o Salmo 132, ele é um salmo messiânico. Porque ele diz, no versículo 17, ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Jesus vem como descendente de Davi. Jesus vem como a arca que saiu lá de Belém. Jesus também de Belém é nascido como descendente de Davi, e um novo filho de Davi, mas agora o Filho de Deus, perfeito. Ele entra naquele templo, como se de fato ali simbolizando que a glória de Deus volta para aquele lugar. Mas os textos do Novo Testamento são categóricos em afirmar, mas os seus, o povo escolhido, não recebeu Jesus. E Jesus afirma várias vezes, quando mesmo ele diz, vocês estão olhando esse templo, e eu afirmo que ele será destruído, mas em 3 dias será reconstruído. Aqueles ouvintes não estão entendendo que aquele templo construído, reconstruído agora por Herodes, que não tinha a mesma glória do templo que um dia tinha sido construído por Salomão. Aquele templo não importava mais. Porque o novo templo de Deus era Jesus. E quando Jesus dizia, vocês vão me prender, vão me matar, mas eu ressurgirei. Da mesma maneira como o sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue do Cordeiro sobre aquela arca da aliança, Jesus, o Cordeiro perfeito, é aspergido do seu próprio sangue na cruz. Há uma nova aliança no sangue de Jesus na cruz, e toda a glória de Deus estava ali em Jesus, mas os seus não o reconheceram. O que isso nos traz hoje de lições importantes para os nossos dias, à luz desse Salmo 132? Nós estamos vivendo um momento também de bastante angústia, porque nós não conseguimos ter o nosso espaço, o nosso lugar para nos congregar e nos adorar. E ao longo do tempo, muitos de nós fomos considerando esse nosso espaço como templo, como lugar da habitação de Deus. E nós fomos, de alguma maneira, caindo na mesma armadilha de Israel, que foi considerando que o espaço físico é o lugar onde Deus habita, quando, na verdade, com a ressurreição de Jesus Cristo, nos é mostrado uma nova revelação, que o templo de Deus é o próprio corpo de Cristo ressurreto, pois nele está o Espírito Santo de Deus. E ele, como primogênito entre os mortos, ele como sendo o primeiro a morrer e a ressuscitar, ele nos estende a mesma promessa, dizendo que todo aquele que nele crê não morrerá, mas viverá, porque ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que você morra,
crendo em mim, você viverá, pois em mim há o Espírito da vida, e esse Espírito da vida eu posso reparti-lo com os meus discípulos. E de fato isso acontece. O Salmo que nós lemos, ele é relembrado exatamente por Pedro, naquele momento em que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, e na mensagem que Pedro faz, que está em Atos capítulo 2, versículo 27, versículo 29, Pedro, num certo instante, quando o Espírito já está habitando nos apóstolos e em todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus, ele diz: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. E prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Queridos, a história do povo de Deus não termina com a Arca da Aliança sendo agora colocada no templo. Ali era mais um capítulo de uma história que estava sendo escrita por Deus. Uma história que viria a trazer novos capítulos, onde Jesus, esse descendente de Davi, chegaria a Jerusalém como o portador da glória de Deus, como o portador da imagem e semelhança perfeita de Deus, mas que é preso, morto, mas por ser o Cordeiro perfeito de Deus, ressuscita no terceiro dia, trazendo mais uma revelação da esperança peregrina, a ressurreição de todos os mortos. E a história ela continua. O que nós estamos vivendo hoje são mais alguns capítulos dessa história, uma história que ainda não terminou. E como nós podemos trazer para nós essa esperança viva? É entendendo que, mesmo ainda quando nós não podemos estar juntos, quando ainda existem informações que nos dizem que talvez ainda teremos ainda um longo tempo, onde não poderemos estar ocupando um espaço para adorar o Senhor. Esse texto me lembra que eu já posso hoje adorar o Senhor, se eu permitir que Ele more em meu coração. E a pergunta que eu fiz logo no início é: existe lugar para Deus em seu coração? Existe um lugar para que Deus habite e reine na sua vida? Hoje nós somos o templo de Deus. Esse templo não é mais construído por mãos humanas, mas ele foi edificado pela morte e ressurreição de Jesus. Ele, como primogênito entre os mortos, reparte conosco a revelação da ressurreição dos mortos. Outra coisa que muitas vezes nós estamos, de alguma maneira, equivocados, é olhar para o futuro, olhar para uma eternidade, sem entender a realidade da ressurreição, que Jesus, ao se revelar, ressurreta aos seus discípulos, Ele o faz isso em carne e osso, ainda com as marcas das feridas, mas agora num novo corpo, trazendo a nós a realidade que um dia também experimentaremos, dessa mesma realidade, um corpo eterno, que nos traz
essa imagem tão linda. Olha o que eu li logo no início do nosso culto, em Apocalipse capítulo 21. A última revelação que nos é dada, a qual nós temos que esperar com esperança. Essa nova Jerusalém, aquele local onde Deus escolheu para habitar e se revelar, ele continua sendo o local escolhido por Deus, mas uma nova cidade é revelada. Então não há esse destino nosso de nos mantermos no céu, mas o texto diz que desce do céu uma nova cidade. Então vi novos céus e uma nova terra. Assim como o novo céus, há uma nova terra, ao final de tudo, tudo será de novo transformado, toda a criação, todos nós seremos de volta, trazidos à vida, se caso um dia passemos pela morte. E ele diz, eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Havia a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E olha o que ele diz no versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Meus queridos, ao ler o Salmo 132, e esse Salmo 132 ele é repetido até hoje por peregrinos judeus, que vão até Jerusalém, na expectativa de um Messias que eles imaginam que ainda virá, de um Messias que virá para revelar a eles e trazer a eles algo que os libertará, que os exaltará. E eles esqueceram, eles não perceberam que o Messias já veio e trouxe essa nova aliança. E nós hoje podemos estar cometendo os mesmos erros dos judeus, nesse momento de privação, nesse momento de afastamento, nesse momento em que nós estamos impedidos de prestarmos os nossos cultos públicos. Nós ficamos na expectativa de que Deus virá e intervirá em nosso favor. Mas o que Deus está promovendo, e quando nós lemos de uma maneira plena e profunda toda a revelação, é que Deus, Ele não está vindo para socorrer você. Ele está vindo para socorrer a humanidade, através do sangue de Jesus na cruz. E nós hoje temos a oportunidade de refletir essa salvação, através dos nossos próprios corpos, permitindo que Deus habite hoje nos nossos corpos, nas nossas vidas. Assim Salomão cumpre o que Deus cumpriu, o que Deus prometeu a Davi, e edifica o templo. Mas Jesus, ele cumpre também o seu papel na cruz, como esse descendente de Davi, edificando um novo templo de adoração, através da ressurreição de Cristo. Que lições nós aprendemos? Que lições nós temos para esse tempo que nós estamos vivendo? Como viver essa esperança peregrina? Conheça esse Deus eterno e histórico. O cristianismo é baseado em atos salvadores de Deus ao longo da história. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de salvação. A Bíblia revela um Deus que ama o ser humano.
e se envolve nessa missão de resgatar o seu povo, de resgatar a sua criação suprema. E muitos de nós estamos olhando para os nossos próprios umbigos e nós estamos esquecendo que há um plano de Deus acontecendo. Por isso, o que nós precisamos fazer num tempo como esse? Nós temos uma oportunidade de revisar os nossos caminhos, de voltarmos os nossos corações para as Escrituras, conhecer toda essa história, saber de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. Que a história ela continua, a nossa jornada continua, nós não estamos chegando ao fim, mas ainda há um fim que será revelado e até lá continuaremos em movimento. E esse movimento gerará dor, gerará muitas vezes angústia, gerará pandemias, dor, sofrimento. Mas pela fé nós vamos olhar para o começo da história, nós vamos ver que Deus já cumpriu as suas promessas, e aquelas que Ele ainda não cumpriu, Ele as cumprirá no futuro. Aonde nós estaremos? Conheça profundamente esse Deus através da oração. Que você não desperdice esse tempo com outras ações que não sejam a da busca intensa por Deus. E aprenda a orar em dias como esses, dias difíceis, como Salomão. Traga à memória as promessas que Deus já cumpriu. Mas traga também à sua memória as promessas que Deus diz que Ele irá cumprir. E há uma linda promessa de uma nova cidade, onde habitaremos. E nós teremos que viver com fé, com esperança, confiando no Senhor. O final do versículo do Salmo 132, no versículo 17, ele diz: ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. 3 palavras: poder, luz e coroa. O poder de Deus, a luz de Jesus, são a nossa coroa. E nela nós devemos ambicionar, contemplá-la no futuro. Existe um lugar para Deus no seu coração? Será que nós vamos desperdiçar esse momento? Vamos desperdiçar essa pandemia? Ou vamos nos quebrantar? Ou vamos entender que há um plano sendo executado por esse Deus? E que se nós queremos participar desse plano, nós precisamos alinhar os nossos corações. Nós lemos o mês passado uma das cartas às 7 igrejas, onde diz que Jesus está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei. Faça de você um novo templo da habitação do Senhor. Faça do seu coração um lugar onde habita Jesus e toda a glória de Deus, todo o poder do Espírito Santo. Não importa o que venha acontecer, não importa como serão os próximos dias, não importa aquilo que está previsto, sejam eles dias bons ou sejam eles dias maus. O que importa é viver um dia de cada vez, permitindo que Jesus habite no seu coração. Porque se Ele habitar no seu coração, tudo o que você precisa para viver a vida hoje e amanhã, já estará em você. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela profundidade
da tua revelação. Quanto conhecimento, ó Pai, quanta história nós muitas vezes negligenciamos, porque só queremos escrever a nossa própria história, nós estamos muito mais preocupados com a nossa fama, com o nosso legado, quando na verdade, ó Pai, só existe uma história que faz sentido. E se as nossas vidas, ó Pai, devam fazer sentido, elas devem então ser parte dessa história de Jesus. Por isso te peço, Senhor, que o Teu Espírito nos dê esse discernimento, para voltarmos os nossos corações ao Senhor, para assumirmos o nosso papel de sacerdotes nesse novo tempo, sacerdotes que conduzem o próprio Cristo em nós, com poder e glória, oferecendo ao Senhor esse Cristo, para que Ele possa ser morada em corações que estão ao nosso redor. Mais do que saúde, prosperidade, mais do que recursos, bens, nós precisamos de Ti em nós, ó Pai. Por isso abra os nossos corações. Santo Espírito de Deus, visita-nos poderosamente, que possamos, Senhor, abandonar os nossos ídolos, abrir espaço em nossos corações, para que o Senhor habite em nós, de maneira profunda, intensa e plena, Pai querido. Vem, Senhor, habitar em nossos corações. Que não seja, Pai, aquilo que nós vemos ao nosso redor. Pandemia, morte, guerra, destruição. Que guie os nossos corações. Mas o Teu Espírito em nós, promovendo a luz, o poder e a glória. Não para a nossa própria honra, mas para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém.